Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 16, versículos 25 a 27. Romanos 16, 25 a 27. Chamo sua atenção para esse texto, para estudarmos sobre a música da Igreja de Cristo, segunda estrofe. Romanos 16, de 25 a 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com as revelações do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por parte ou por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, nós cantamos que aqueles que guardam seus mandamentos são os que te amam. E agora nós abrimos o teu mandamento em Romanos, buscamos aprender sobre a música da igreja, sobre a nossa adoração, sobre o desejo de melhor servi-lo e nos alegrar no Senhor. Misericórdia nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pensar sobre a música é fundamental. A música, ela tem um poder arrebatador para servir de canal, para se expressar sentimento, para servir de canal para se chegar a Deus em oração. Mas a música também, ela carrega mensagens, ela comunica conteúdos. A adoração é algo que abrange e alcança todo mundo. Todos nós adoramos. O ateu adora. Todos adoram alguma coisa, todos adoram ou veneram alguém. A questão, portanto, é o que nós adoramos e como nós adoramos. Não tem como fugir da adoração. O que se vê acontecendo, por exemplo, nas músicas contemporâneas e a forma como se canta e se expressa, nada mais é do que uma espécie de adoração do sentimento, adoração da paixão, adoração do corpo da mulher que você perdeu. Não é outra coisa senão isso, na maioria dos casos que a gente vê acontecer. Então, adoração é algo que não tem como nós ficarmos sem fazer. E por que Deus nos fez assim? Deus sabe que a nossa alegria nele se completa quando a gente expressa o nosso sentimento. Então, como adorar e como glorificar a Deus? A igreja, ela existe para a glória de Deus, irmãos. A igreja de Jesus Cristo tem como alvo, tem como fundamento a adoração. Não é nem o evangelismo, em última instância. Muita gente às vezes diz assim: a igreja existe para evangelizar. Sim, mas a igreja existe antes para adorar a Deus. No céu não haverá evangelismo, mas haverá adoração. O que nós fazemos na evangelização e através de missões é ensinar aqueles que ainda não creem a crer e agora crendo adorar ao Deus vivo. A evangelização, ela existe, missões existe, porque a adoração ao Deus único e verdadeiro é incompleta na vida da humanidade. A igreja existe para adorar a Deus, a igreja existe para trazer adoradores a Deus, nós chamamos isso de evangelismo e missões. A igreja existe para ensinar adoradores a adorar melhor a Deus, a gente chama isso de ensino.
E como igreja, é tudo isso que nós estamos buscando fazer. Eu, como seu pastor, estou buscando fazer. Equipar, capacitar você para ser um melhor adorador. Você para ter condições de trazer adoradores. E você ter condições de caminhar com aqueles mais novos e fracos na fé, para que eles cresçam na arte da adoração. É isso que buscamos fazer nos cultos, é isso que vamos buscar fazer na escola bíblica, é isso que buscaremos fazer nos encontros de casais, de juventude, terceira idade, enfim, nosso propósito aqui como igreja é adorar a Deus. Por isso que, após tratar de assuntos tão profundos relacionados à salvação, depois de ter tratado de assuntos tão práticos relacionados à igreja, Paulo ele termina a carta aos Romanos com uma doxologia. O texto que nós lemos é uma doxologia, e nós dissemos que doxologia é uma palavra grega que é resultado da junção de duas palavras, doxa e logia. Doxa significa glória, logia vem do grego logos, que significa palavra. Então, doxologia é uma palavra que atribui glória. A igreja existe para doxologizar, ou seja, para adorar, para atribuir glória a Deus, seja com posturas, seja com palavras. Esse é o nosso propósito. Na semana passada, a gente estudou a primeira estrofe desse cântico de Paulo, dessa doxologia. E a gente disse que o que nós temos nesse texto são algumas das verdades mais significativamente belas sobre Deus, presentes em toda a Bíblia. Nessa explosão de louvor, Paulo está resumindo tudo o que ele discutiu, tudo de que ele tratou ao longo da carta aos Romanos inteirinha. Nós temos aqui em Romanos 16, de 25 a 27, um resumo do que Paulo ensinou, só que esse resumo ele coloca na forma de cântico. E a gente dividiu esse cântico em duas estrofes, duas razões essenciais que levam a igreja de Jesus Cristo a glorificar a Deus, a louvar a Deus, a adorar a Deus. Deus é bom, nós vimos semana passada, e Deus é belo. Deus é bom, versículos 25 a 26. Deus é bom. Os versículos 25 e 26 descrevem a graciosidade de Deus, a bondade. Nós vimos que Deus é sustentador, Ele é revelador, Ele é proclamador, Ele é iniciador. Essa é a graciosidade de Deus. Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos fortalece, Deus é quem nos mantém em pé. Deus é quem se revela a nós, encantando o nosso coração e roubando o nosso coração dos prazeres dessa vida que nos destroem. Eu me recordo muito bem de uma das últimas conversas que eu tive com o meu pai, antes dele sair de casa. E uma vez eu cheguei nele e disse: papai, por que você não para de beber? Está destruindo o seu casamento, está destruindo seus relacionamentos, está destruindo a nossa família. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Quase chorando. Ele olhou para mim e falou: eu não consigo. O tempo passou, ele saiu de casa e uma vez minha mãe me mostrou algumas cartas, bilhetes, não sei, não me recordo, mas alguns escritos dele, na época em que minha mãe morava em Araguari, e eu não sei se ele morava aqui já em Goiânia ou noutra cidade lá de Minas, Corumbaíba, não me lembro. E nessas cartas que ele mandava para minha mãe, ele escrevia, dizia assim: hoje eu sentei com meus amigos fulano, cicrano e beltrano, tomamos uma pinguinha e jogamos um truco. Aí eu fiquei pensando, aquilo que um dia era só um momento de descontração e de alegria entre amigos, e ele não cuidou disso, ele não se atentou a isso, levou ele a uma escravidão que literalmente ceifou a vida dele. Deus
ele está dizendo a nós que ele é revelador. Se ele não se revela a nós de uma forma encantadora, roubando nosso coração desses prazeres mundanos que nos escravizam, a gente morre. Então Paulo está dizendo, quando ele canta na primeira estrofe do cântico dele, dizendo que Deus é bom porque Ele nos sustenta, Deus é bom porque Ele se revela pelo Filho, através da palavra e da pregação, e ao se revelar, Ele se revela encantando-nos, atraindo-nos a Ele. E Deus é também proclamador, Paulo disse, porque Ele quer que os confins da terra todos ouçam. Ele é aquele que inicia no coração da gente a obra, Ele é aquele que começa a transformar o coração do povo. Então hoje eu sei, disse semana passada e repito, todos nós enfrentamos problemas gigantescos dentro de casa, com filhos, com gente que amamos. E o que a gente pode extrair da primeira estrofe do cântico de Paulo é que se Deus não iniciar alguma coisa no coração dessa pessoa, se Deus não se proclamar ao coração dessa pessoa, se Deus não se revelar, se Deus não sustentar, nós veremos essa pessoa em escravidão caminhar até a morte. Até a morte. Outro dia eu estava fazendo uma análise das pessoas, dos vizinhos da rua 244, onde eu nasci, praticamente, onde eu cresci, minha juventude, minha adolescência. Estava fazendo uma conta por alto, mais de 20 pessoas morreram nesse intervalo de tempos que eu estou ali, ou vivi ali, ou depois que saí dali até agora. A vasta maioria delas, escravos dos seus próprios pecados. E Paulo está dizendo, a gente que é cristão, a gente que canta na igreja, a gente que adora a Deus, a gente tem que fazer isso com a consciência de que Deus foi tão bom, que nos atraiu a Ele, iniciou em nós a salvação, proclamou a nós, revelou-se a nós, e tem nos sustentado, e tem nos livrado de um fim tão trágico. É por isso que a gente canta, é por isso que a gente adora, e é por isso que a gente tem que se esforçar para trazer outros para esse cântico, para essa adoração, para essa comunhão, para essa convivência espetacular. Igreja, irmãos, é muito mais do que reunir para um churrasco ou para um culto. Tudo isso existe e acontece para que a gente possa nutrir afetos uns pelos outros, amizades profundas uns pelos outros, e ajudar uns aos outros na arte da adoração, ensinar uns aos outros a deixar o coração, abandonar os ídolos dessa vida e depositar o coração no Deus eterno. Nós somos por natureza seres que adoram. E o problema do ser humano não é o comportamento, o problema do ser humano é o coração determina o comportamento. E aí nós caímos na segunda estrofe do cântico. Se a primeira estrofe de Paulo, nos versos 25 e 26, revelou a graciosidade, a bondade, a segunda estrofe, que é o verso 27, nos mostra a beleza, a glória. Então a gente canta porque Deus é bom e belo, a gente canta porque Deus é gracioso e glorioso. E olha como é que Paulo chama a glória de Deus no verso 27. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, e por meio de Jesus Cristo, amém. Deus é infinito em natureza. Se você está falando de uma pessoa a outra, falando bem, claro, né? Então você está falando de alguém para outra pessoa, e essa outra pessoa te ouvindo falar, pergunta, mas como é que é essa pessoa? Aí você descreve, não, é moreno alto, bonito e sensual. Lembra da música? É alto, olhos claros, moreno, cabelo enrolado.
A gente consegue descrever a fisionomia da pessoa, porque nós somos seres finitos. Nós somos seres facilmente definidos. Sexo masculino ou feminino, a cor da pele, dos cabelos, dos olhos. Somos seres facilmente definidos. Agora com Deus não é assim, Deus é infinito. Não tem como a gente definir uma imagem de Deus. Por isso que a Bíblia, do início ao fim, ela condena a idolatria, porque não dá para você colocar em imagem aquilo que Deus é. E sempre que você coloca em imagem aquilo que Deus é, ou pensa que Deus é, você está criando na verdade um ídolo, você não está apresentando uma foto de Deus. E quando a gente tenta construir qualquer imagem de Deus, a gente vai distorcê-lo, porque a gente nunca vai conseguir captar Deus como Deus realmente é. Não há como fazer um selfie de Deus. Agora, se nós queremos conhecer a Deus, o que a gente tem que fazer, se a gente quer conhecer a beleza, a glória de Deus, a gente tem que ler as palavras que Deus nos deixou sobre Ele mesmo. A gente precisa apreender Deus a partir da descrição que Ele faz dele mesmo. E a descrição que Deus faz de si mesmo está contida nas Escrituras, na Bíblia. Por isso que a Bíblia é fundamental. E primeira semana de março, a gente começa no curso de teologia a estudar como a Bíblia foi formada. E você vai ver a soberania de Deus nesse processo de inspiração, de iluminação, de preservação do cânon bíblico, porque se você quer conhecer a Deus, você tem que olhar para o que a Bíblia diz. E olha que o que a Bíblia diz, conquanto seja verdadeiro e inegociável, insubstituível, o que a Bíblia diz ainda não é tudo. E isso nos leva ao primeiro ponto dessa segunda estrofe. Deus é glorioso porque Deus é único. Verso 27, ao único Deus, não há outro. Essa expressão único revela que o Rei Todo-Poderoso da Bíblia, o nosso Deus, Ele é único, Ele é exclusivo. Isaías 45, versículos 5 e 6 diz assim: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. E por que Deus diz isso? Por que o primeiro e o segundo mandamento se preocupam em dizer que só há um Deus e que não devemos fazer ídolos? Por que a Bíblia diz aqui em Romanos 16, 27, em Isaías 45, 5, que Deus é único, que não há nenhum outro? Porque a Bíblia sabe que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, de deuses. E muitos endeusam e veneram e adoram a beleza, o corpo, o dinheiro, o status, a carreira, os filhos, o marido, a mulher, a casa. Como a gente tem a capacidade de pegar coisas boas que Deus criou, mas que não são para ser adoradas, e a gente acaba adorando. E aí Paulo diz: Deus é belo, sabe por quê? Porque Ele é único. Deus é a edição limitada dele mesmo. Isaías 45, 5, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus, eu os fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Deus é exclusivo, incomparável, sem rival, sem par, insuperável. Não queira outro Deus além do Deus verdadeiro, porque todos os deuses escravizam e destroem. Deus é o único que sustenta e leva a vida. Então Deus é único. Essa é a beleza de Deus, não tem outro igual, não existe outra imagem, não existe outro ser. E quando você tem algo que é edição limitada, é mais gostoso, não é? Você pega
canetas, por exemplo, Montblanc, edição limitada, um número de série limitado, carro tal, modelo tal, da marca tal, edição limitada. Parece que é mais bacana você ter algo que é edição limitada, é exclusivo, personalizado. O nosso coração tem esse desejo, tem essa ânsia. Por quê? Porque Deus é único. E todas as vezes que a gente tenta substituí-lo, a gente sofre. E a gente deixa de desfrutar da glória, do prazer que é ter um Deus único. Muito melhor do que ter um produto único, exclusivo, uma roupa desenhada exclusivamente para você naquela ocasião de festa. Muito melhor do que isso é saber que existe um Deus único, Ele é o seu Deus. Outra coisa que Paulo diz que Deus é sábio. Verso 27, ao único Deus sábio, inteligente, sabe todas as coisas, insondável, percebe e é preciso em propósitos e planos. E quando Paulo chama Deus de um Deus sábio, ele está descrevendo, veja como Deus é descrito como belo, da forma diferente como o mundo hoje chama de beleza. Porque quando você fala da beleza de alguém, você quer saber da fisionomia física. E Paulo está dizendo, não, Deus é belo em primeiro lugar porque não tem outro igual a Ele. Em segundo lugar, porque Ele é sábio. Podemos confiar nos planos dEle, nos decretos dEle, nos propósitos dEle. Por mais que no princípio ou de primeira mão pareça para nós absurdo, escândalo, doloroso, sem amor. Não, Deus é sábio. E Paulo sabia disso, que um outro cântico em Romanos, está lá em Romanos 11, depois dele falar de coisas tão assim, muitas vezes incompreensíveis para nós, Paulo termina dizendo, Romanos 11, 33, ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, amém. O fato de Paulo parar e pensar que Deus não só é único, mas Deus é sábio, fez ele cantar. A beleza de Deus está na sabedoria dEle, nos planos dEle para as nossas vidas. Em terceiro lugar, Paulo diz que Deus é glorioso. Ao único Deus sábio, Romanos 16, 27, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e você vai descobrir como que o jargão às vezes nos atrapalha. Eu vou pedir para você definir a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Percebe como a gente fica faltos em palavras? A gente está tão acostumado a ler e a ouvir Deus é glorioso, a glória de Deus, que a gente não sabe como defini-la ou percebê-la. Mas há um texto interessante, Isaías 6, versículo 3. Isaías 6, 3. Os serafins proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua santidade. É isso? Não é. A gente conhece o texto, a gente sabe que o texto diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Agora, espera aí. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A coisa mais lógica a dizer seria: a terra inteira está cheia da sua santidade. Por que os anjos cantaram assim, cheia da glória, tendo falado da santidade de Deus? Por quê? John Piper nos ajuda a entender. Olha o que ele diz:
A santidade de Deus consiste no seu valor intrínseco e infinito, o valor que Ele tem em si mesmo, acima de todas as coisas. Deus é infinitamente valioso, Ele é infinitamente separado de todas as coisas no universo, tanto em pureza quanto em valor e beleza. Esse é o caráter de Deus. Ele é santo, Ele é separado, Ele é único. Agora, quando esse valor e quando essa beleza se tornam públicos, a gente enxerga glória. Então a glória nada mais é do que a radiação do valor de Deus. Glória é a radiação da beleza de Deus. Glória é a radiação de todas as qualidades de Deus, santidade inclusive. E o que significa ser santo, se não ser separado, diferente, consagrado a alguma coisa? Deus é separado, Deus é diferente, Deus é consagrado à sua própria glória. E quando Isaías ouve os anjos cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías está ouvindo é o seguinte: a terra está cheia dessa radiação da santidade de Deus, dessa radiação da bondade de Deus, dessa radiação de todas as qualidades de Deus combinadas. Então, quando você diz que Deus é glorioso, você está dizendo que Deus é repleto de belezas indescritíveis. Sim, a terra está cheia da santidade de Deus, mas essa santidade se manifesta não apenas como um conteúdo, um conceito. Existe beleza nisso, virtude nisso. A revelação completa do caráter de Deus está na pessoa de Jesus. João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quanta preciosidade em João 1,14. A glória de Deus, ela é eterna, ela não tem começo, nunca vai ter fim. Mas a glória de Deus foi expressa na pessoa do Filho. A beleza de Deus. De que forma nós vimos a beleza de Deus? E aqui João 1,14 nos dá um pequeno vislumbre. Nós vimos a glória do unigênito vindo do Pai, vírgula. Que glória nós vimos? Aí João vai explicar, um vislumbre, uma faceta. É como você pegar um diamante e analisar cada parte, cada face desse diamante. E aí João diz assim, aqui nesse versículo eu vou dizer uma faceta do que eu vi, da beleza de Deus, da radiação do caráter de Deus. E essa faceta foi: eu vi um Deus que é cheio de graça e de verdade. Oh irmãos, isso é lindo. Cheio de graça e de verdade. Sabe o que isso significa? Olha como é que esses assuntos, caráter de Deus, glória de Deus, tem a ver com o seu dia a dia. Você acha que não? Você acha que é teórico demais? Preste atenção. João está dizendo assim: nós vimos aquele que é a palavra, que se tornou carne, viveu entre nós. Nós vimos a glória dele. Nós vimos a radiação do caráter dele. É belo, é glorioso. Glória como do unigênito vindo do Pai. Sabe o que mais me chamou a atenção? João diz: ele é cheio de graça e de verdade. O que significa alguém cheio de verdade? É alguém que fala a verdade. É alguém que não negocia a verdade. É alguém que é honesto, sincero, verdadeiro. Só que alguém verdadeiro sem a graça se torna um bruto. É ou não é? Aquela pessoa que vira para você e fala assim: eu que eu tenho que falar, eu falo na cara, eu sou sincero. Não, isso não é sinceridade, é falta de educação. Deus não é só verdadeiro, Ele é gracioso. E é interessante que João destaca a graça antes da verdade.
Quando você olha para Deus, o que você vê de caráter, de beleza, é que Ele é um Deus gracioso. Agora, por outro lado, uma pessoa só graciosa, ela é uma molengona, um bobão, que faz tudo que os outros querem. E João diz, sabe o que é bonito em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que eu vi? Ele é gracioso, mas Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, mas Ele não é truculento, Ele não é bruto, Ele não é mal educado, Ele é gracioso. Irmãos, isso transforma a forma da gente relacionar como marido e mulher, pais e filhos, irmãos de igreja. Se nós queremos radiar a glória de Deus, se nós queremos radiar a beleza de Deus, e nós somos chamados a isso. Por exemplo, João 1,14 diz que a gente tem que aprender a ser cheios de graça e de verdade. E nessa ordem, para você poder ganhar o argumento, antes você tem que tentar ganhar a pessoa. Você não vê Jesus chegando e escorraçando, com exceção dos fariseus, dos cínicos religiosos. Com cínico religioso, Jesus não tinha paciência. Mas com pessoas perdidas, Ele era um homem cheio de graça e de verdade. Ele ganhava a pessoa, Ele não chegava na casa da pessoa dizendo, derruba essa santa, isso é do diabo. Senta do lado da santa, não tem problema não, ela não vai fazer nada com você, não vai te morder, não vai mudar você, deixa a santa lá. Ganha a simpatia dessa pessoa, ganha o amor. Você se lembra que eu falei que eu batizei o prefeito de Campinas, e uma vez ele me procurou, assim que ele estava para decidir pelo batismo, ele disse que a grande preocupação dele era o que ele faria com os eleitores católicos dele. Eu falei, você vai ser o melhor político dessa cidade, não é só para o católico não, é para o macumbeiro, é para o ateu, é para o batista, é para o presbiteriano. Agora, você não pode se tornar despachante de batista, você tem que ser crente. Mas pastor, o bispo aqui da cidade vai me chamar para ir lá na missa. Eu falei, vai lá. Mas pastor, se ele falar para agora, na hora de rezar, fecha os olhos, ora. Aí um dia eu estava numa dentista que nem sonhava que ele era crente, ou membro da minha igreja, e nem sabia ao certo que eu era pastor. Eu ainda, como é que você conversa? Ela está lá, né? Aí do nada, não sei o que deu na cabeça dela, ela virou e falou assim, nossa, eu estou tão feliz com o nosso prefeito, e eu doido para falar. Eu falei, é mesmo. Depois que terminou, aí ela falando, né? Eu fiquei sabendo que ele é crente, você sabia disso? Aham. Mas sabe o que eu achei bonito? Ele foi lá na missa do padre. Você sabe que essa, olha só, você sabe que essa atitude dele me fez querer conhecer a igreja dele? E eu, terminado tudo, eu falei, olha, ele é minha ovelha, eu batizei. Ela foi corando o rosto assim, eu sou o pastor. Aí ela disse, eu vou te visitar. Eu falei, eu quero que você vá. Irmãos, a gente precisa ser, antes de qualquer coisa, como Deus é, cheio de graça, para a gente poder falar a verdade. Seja simpático. Agora, você não vai ser só gracioso, você tem que ser verdadeiro. Vai chegar um momento em que a simpatia tendo sido ganhada, você com muito amor falará a verdade. Mas você vai esperar em Deus os momentos em que a pessoa vai pedir a você, fala. Nós chamamos isso hoje em dia de evangelismo via relacionamentos.
Nós precisamos ser como Deus é. Deus é belo, Deus é glorioso. Se você perguntasse para Isaías, o que mais chama a atenção sua sobre a gloriosidade, a beleza de Deus, ele diria: Deus é santo, Deus é separado, Deus é consagrado à sua própria glória. Se você perguntasse a João, o que mais chama a sua atenção na glória de Deus, na beleza de Deus? Olha, Deus é um Deus cheio de graça e verdade. Mas em quarto lugar, a Bíblia diz em Romanos 16, 27, que Deus se manifestou em Cristo. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Sem Cristo, não haveria qualquer manifestação de Deus que pudesse sequer ser parcialmente entendida pelos homens. Deus se fez homem. E o que é mais curioso, e Paulo vai dizer isso em Filipenses, é conquanto ele fosse Deus, ele não usou da prerrogativa. Ele foi servo, ele foi um Deus servo. Ele não usou da prerrogativa, ele não ficou exigindo dos homens o respeito, já que ele é Deus e os homens vivem naquilo tudo que ele criou. Não, ele foi servo. Quando cuspiram nele, bateram nele, escorraçaram ele, em vez dele gritar e dizer: você sabe com quem você está falando? Ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem. Então Deus se manifestou em Cristo. 1 Timóteo 6,16, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a Ele seja a glória e o poder para sempre, amém. Esse é Deus, ninguém jamais viu. Mas João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Jesus tornou Deus conhecido. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, diz Hebreus 1,3. Então Cristo, além de revelar quem Deus é, Cristo nos possibilita a proximidade de Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos 16, 27, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacrifício de Deus em nosso lugar. E todo aquele que em Cristo crê, todo aquele que recebe Cristo, é conectado de novo com Deus. E Deus se manifestou para que a gente pudesse conhecer a beleza, mas Cristo se manifestou também para que a gente pudesse se aproximar, porque não adiantaria nada Deus se mostrar belo lá longe, do outro lado do barranco, sem eu poder me aproximar. Então Ele é o ser que se fez carne e revelou a beleza de Deus, mas ao mesmo tempo Ele fez a ponte que me leva até Deus. 1 de Pedro 3,18 diz que também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Irmãos, Deus é bom, Deus é belo, Deus é gracioso, Deus é glorioso. Essas são as duas linhas da doxologia de Paulo, as duas estrofes do cântico da igreja. Dessas duas estrofes nascem todas as nossas canções. Agora veja que o cântico termina com a palavra amém. Romanos 16, 27. Qual que é a última palavra do cântico? Amém. Daria para pregar um sermão inteiro só nessa palavra. Vou te dizer por quê, e eu vou resumir. Eu ainda tenho 20 minutos, estou com o meu cronômetro aqui. Amém. Amém significa eu concordo, assim seja. Quando Paulo termina essa doxologia dizendo amém, ele está perguntando assim: você crê de fato em tudo que eu acabei de dizer? Por que é importante você crer? Porque eu sei que eu sou humano como você, eu sei que na caminhada
muitas questões sobre Deus e sobre a vida vão vir na nossa cabeça, muitas dúvidas, muitas coisas aparentemente incoerentes, inconsistentes, paradoxais, e para a gente compreendê-las, antes de qualquer coisa é preciso primeiro crer. Agostinho, que foi um grande homem de Deus do século IV depois de Cristo, ele tem um comentário nos Salmos, e no Salmo 43 ele diz assim: eu creio para compreender, e compreendo para crer melhor. Meu Deus, coisa linda. Eu creio para compreender, e quando eu compreendo, eu preciso compreender para eu poder crer melhor. Anselmo de Cantuária, século XII, seguindo a mesma lógica de Agostinho, ele diz assim: não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Gente, foi o movimento racionalista que diz que se você não conhecer pela razão, não existe, não é verdadeiro, não vale a pena ser estudado. Mas a história da humanidade inteira sempre disse assim: nós primeiro cremos para compreender. Você pega qualquer cientista, e nós temos aqui doutores, qualquer cientista, quando vai estudar qualquer assunto, toda tese tem um pressuposto. Toda tese tem um pressuposto. Esse pressuposto é aquilo que inicialmente o cientista precisa crer para poder desenvolver. E aí, quando ele chega à conclusão, aquilo que ele inicialmente creu se torna ainda mais valioso. Mas não existe pesquisa científica sem que antes exista, e eu vou dizer algo agora que vai chocar, mas é a verdade. Não existe pesquisa científica sem que antes exista fé no objeto de estudo. Crença. Todo pressuposto é fruto de uma crença. E Agostinho está dizendo, Anselmo de Cantuária diz também, a história dos cristãos diz isso: olha, há coisas sobre Deus e sobre a vida cristã que às vezes a gente não compreende plenamente, mas enquanto eu não crer, eu não vou compreendê-las melhor. Por isso que eu não entro em debates. Uma vez a TV Anguera de Campinas me ligou para eu fazer um debate no dia de Natal, eu, um padre e um judeu, rabino. Eu falei: meu Deus do céu, o que o rabino está fazendo lá, minha filha? É Natal, eu sei, a gente quer isso. Eu falei: não, eu não vou polemizar com ninguém. Não, mas vai estar o senhor e o padre. Eu falei: deixa o padre falar então. Eu não. Vocês querem ibope, vocês querem 3 religiosos brigando na véspera de Natal, o povo comendo lá a leitoa, e o padre, o pastor e o rabi metendo a lenha um no outro. Eu falei: não, eu não vou. Porque eu creio que determinadas coisas, antes de fazer sentido para as pessoas, essas pessoas precisarão, antes de tudo, crer primeiro. E quem produz o crer é só Deus. Então, se na sua cabeça tudo que eu estou falando sobre a bondade de Deus, sobre a beleza de Deus, se algumas coisas ainda não se encaixam na sua cabeça, antes você tem que dizer amém. Amém, eu creio. Aí você vai dizer: não, isso é cegueira. Não, não é cegueira. Olha o que diz Isaías 43:10: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Primeiro você sabe por ter ouvido, segundo você crê, e aí você entende. Porque o que de Deus precisa ser crido é básico, é simples.
Tem algo errado com a natureza humana, a Bíblia descreve isso como pecado. Nós vivemos de tal forma que queremos nos afastar o tempo todo da glória de Deus, e aí Jesus vem e morre como meu substituto. O salário do pecado é a morte. O Filho de Deus morre na cruz por mim, sem pecado, ressuscita vencendo a morte, e quando eu creio nisso, eu recebo o Espírito que me ilumina para compreender a vida a partir dessa verdade. Aí depois que eu creio, eu começo a compreender, e à medida em que eu vou compreendendo, a minha fé vai se tornando mais valiosa. Então, se você ainda não experimentou a conversão a Cristo, não estranhe o fato de você continuar caminhando pela vida achando muitas coisas do cristianismo estranhas. Porque até para os que creem, algumas coisas ainda não fizeram sentido e só vão fazer na perspectiva da eternidade. Então hoje de manhã Deus está dizendo a você: eu sou bom, eu sou belo, eu sou glorioso, eu sou gracioso, eu sou santo, 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 eu sou cheio de graça e de verdade, e eu sei que muitas coisas na minha vida, na minha revelação, não fazem sentido para você, mas você tem que fazer como Paulo, você tem que dizer amém, eu concordo, eu creio. Creia e eu te darei compreensão. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Se o seu coração nessa manhã anda duvidoso, abatido, diga no Senhor agora, fala: Senhor, eu creio que o Senhor é Deus e é poderoso para intervir na minha vida, na vida daqueles que amo, mesmo sem saber como explicar, eu creio. Mas deixa eu dizer algo para você nessa manhã, enquanto você ora de olhos fechados e sonda seu coração à luz do Espírito de Deus. Você precisa primeiro crer em Cristo para a sua salvação. Você precisa nascer de novo. E se nessa manhã você ouve o Espírito de Deus te chamando à vida, te chamando a um relacionamento singular com Deus, em Cristo, eu quero orar por você. Fique em pé, deixa eu orar por você. Alguém em busca de salvação, Deus abençoe você. Quem mais? Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe essa senhora, que ela receba do Senhor o Espírito que traz compreensão, que traz consolação, e que todos nós possamos sair daqui crendo que o Senhor é bom e que o Senhor é belo, o Senhor é gracioso, o Senhor é glorioso, e que possamos todos dizer amém a cada uma de suas promessas, a cada uma de suas verdades. E que ao longo da caminhada com o Senhor, que o Teu Espírito possa ir revelando a nós aquilo que ainda é confuso, ainda para nós é complicado, é esquisito, mas que o Senhor venha e possa trazer compreensão a cada dia, compreensão de que o Senhor é bom mesmo em meio a momentos quando tudo parece estar ruim, compreensão de que o Senhor é belo mesmo quando tudo ao meu redor parece feio. Dá-nos fé para crer nisso e para viver assim, em nome de Jesus, amém.